A delação de Mauro Cid não vai ser a única com que Bolsonaro vai ter que se preocupar. Na verdade, várias outras vão surgir, a começar pela delação do Walter Delgatti. O Delgatti já começou a dourar a pílula para conseguir um acordo de delação. Claro, ele já está preso e quer reduzir a pena. Delgatti começou a falar que o Bolsonaro sabia das invasões ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. E não somente sabia, como autorizou. Além disso, Delgatti fala que tem novas provas contra Carla Zambelli. Tudo isso para conseguir fechar esse acordo de delação. Mas o Anderson Torres, sim, Torres ainda existe, está sendo pressionado por aliados a fazer também uma colaboração, porque os rumos do julgamento no STF assustam esses aliados, eles acham que Torres pode voltar à prisão. Tudo isso vai ser destravado quando Aras deixar a PGR. E você vai colocar nos comentários, novas delações vão surgir contra Bolsonaro? Existe alguma possibilidade dele deixar a prisão? Então deixe o seu like se você quer que essas novas delações ocorram e se inscreva no canal. Esse momento, como nós estamos vendo, está se tornando um momento propício para novas delações surgirem, porque todo mundo fala das delações do Mauro Cid e nós começamos a ter o início dos julgamentos dos primeiros réus dos atos antidemocráticos, as invasões do 8 de janeiro. Então, como há essa pressão da imprensa, começa a ser criado um clima para a colaboração de outras pessoas e não somente do Mauro Cid. E eu falo do Walter Delgatti. O advogado do Walter Delgatti, antes mesmo do advogado do Mauro Cid falar de colaboração, já tem dito a respeito dessa possível delação premiada do seu cliente. Nós sabemos que o Walter Delgatti foi contratado pela Carla Zambelli, teve reuniões com Bolsonaro e com o Valdemar Costa Neto para atacar as urnas e também atacar o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ele colocou um mandado falso de prisão contra o Alexandre de Moraes. E em depoimento à CPI que está sendo feita pela Câmara Distrital, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Walter Delgatti disse que o Bolsonaro sabia que ele iria invadir os sistemas do CNJ e, mais ainda, Bolsonaro mandou que ele invadisse o sistema do CNJ. Ou seja, Bolsonaro foi responsabilizado pelo Walter Delgatti por essa invasão. Além disso, Delgatti deu mais detalhes sobre o encontro que ele teve com Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Deu detalhes desse café da manhã que eles tiveram juntos. Claro, Delgatti está dourando a pílula. É isso que ele quer fazer. Ele quer se mostrar alguém importante, alguém com novas informações para poder conseguir esse acordo de delação premiada. Porque diferentemente do Mauro Cid, o Cid ele foi preso preventivamente, o Delgatti não. O Delgatti já está condenado. E essa condenação do Delgatti pode ser reduzida caso haja um acordo de delação premiada. Esse é o objetivo do Delgatti. E ele está adorando tanto a pílula, pessoal, que nessa mesma sessão da CPI, ele começou a dizer que teria mais provas contra Carla Zambelli. Provas inéditas que ainda não saíram na imprensa. Um diálogo entre ele e a deputada, na qual a deputada confirma que o texto do documento falso que foi inserido no sistema do CNJ com a prisão de Alexandre de Moraes teria sido feito por ela, Carla Zambelli. Isso é muito quente, é muito quente. A falsidade ideológica colocaria Carla Zambelli na prisão. Mas quando Delgatti foi indagado pelos parlamentares se ele poderia disponibilizar esse documento, ele falou o seguinte: eu vou conversar com o meu advogado e retorno mais tarde. Até o momento nós não sabemos se ele retornou ou não, acredito que não, porque o objetivo dele é conseguir a delação. Ele vai precisar entregar essa prova para a Polícia Federal para conseguir aí ter uma maior robustez para delatar. A delação do Delgatti, ela vai ser importante, e ele acredita nisso, para conseguir caracterizar ainda mais a tese do Alexandre de Moraes de existência de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto comandada pelo Bolsonaro. A gente sabe que essa organização, e o próprio Moraes fala, possui ou possuía vários núcleos. O núcleo das joias, o núcleo dos ataques ao Alexandre de Moraes, o núcleo dos atos antidemocráticos e o gabinete do ódio, por exemplo. A delação do Mauro Cid, que deve citar a Jovem Pan, visa esclarecer melhor a participação do gabinete do ódio e de empresários, de veículos de comunicação para a propagação de notícias falsas contra adversários políticos e instituições da República. O advogado do Delgatti percebeu isso e quer colaborar mais para a configuração dessa instituição ou dessa organização de ataque. Só que a delação do Delgatti não é o único problema do Bolsonaro, porque nós temos a potencial delação do Anderson Torres.
O Torres, que foi ministro do governo Bolsonaro, foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, esteve preso preventivamente por conta dos atos antidemocráticos. E sempre foi muito especulado uma possível delação do Anderson Torres. Ele estava muito mal, porque a família também estava mal, a mãe ficou doente, as filhas não o viam, e ele emagreceu muito, perdeu peso e conseguiu sair da preventiva. E logo depois que ele saiu da preventiva, veio o escândalo das joias e outros assuntos envolvendo o Bolsonaro, a delação do próprio Cid, que escantearam o Torres. O assunto Anderson Torres, minuta golpista, que foi encontrado na casa dele, esfriou. Mas, mesmo o Torres não estando na mídia, estando afastado dos holofotes, ele ainda tem problema na justiça. E aliados do Torres, segundo o site O Bastidor, que não é uma fonte como a Veja, como o Globo, a gente sempre faz aqui essa caracterização, isso é importante. O Bastidor disse que aliados do Torres estão muito preocupados com o julgamento do STF do 8 de janeiro. Porque as falas do Moraes foram muito duras. Ele disse que existiam vários núcleos dos atos antidemocráticos, inclusive com figuras políticas. E em vários momentos, Moraes falou sobre a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então eles temem que o Anderson Torres possa voltar para a prisão. E por isso começam a tentar falar e convencer o Torres a fazer uma colaboração para evitar assim a sua volta à prisão. Além do Torres, existe também o Fred Vassef, que é um potencial delator. O Frederico Vassef, ex-advogado da família Bolsonaro, foi abandonado pelos Bolsonaro. Por que que ele deveria, como eu posso dizer, ser fiel a Bolsonaro? Se ele começar a ficar encalacrado, ele foi abandonado, ele pode delatar o Bolsonaro. Além disso, existe um outro receio com o Fred Vassef. Segundo informações do Lauro Jardim, aliados do Bolsonaro estão apreensivos com o conteúdo que foi obtido com análise dos celulares do Fred. Porque 4 celulares foram obtidos pela Polícia Federal, foram apreendidos, o conteúdo já foi quebrado, um deles era de conversas exclusivas com o Bolsonaro. E eles temem que áudios e conversas com o Flávio possam ter sido obtidos. Além disso, existe o temor que o Fred tenha usado o nome do Flávio e do Bolsonaro para conseguir vantagens para si. Outro problema é com relação à delação do Cid com os generais do governo Bolsonaro. Segundo a Bela Megali, do O Globo, os generais já estão tentando se prevenir, já estão se armando na defesa para argumentarem quando a justiça começar a pressioná-los com a delação do Cid. Eles querem falar que já não tinham mais influência no governo Bolsonaro e que eles foram cada vez mais escanteados com a chegada do Centrão e a redução de sua influência para o aumento da influência política. Porque eles devem ser citados quem? Pazuello, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno e também o Walter Braga Neto, que já teve o sigilo telefônico quebrado por conta da operação da Polícia Federal sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018. É um pepino atrás do outro. E quando tudo isso vai ser destravado? Possivelmente depois do dia 26 de setembro, que é quando termina o mandato de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. A informação que nós tivemos do site O Bastidor foi que a defesa do Mauro Cid vai querer se reaproximar do Ministério Público, mas não agora, porque o Augusto Aras, mesmo com o Bolsonaro sem mandato, tem sido muito leniente. A PGR tem sido leniente com o governo Bolsonaro, com o Bolsonaro, melhor dizendo, protegendo em vários momentos. A PGR foi contra a delação do Mauro Cid, homologar a delação do Mauro Cid, e quer que o julgamento do Bolsonaro vá para a primeira instância. Então não há nenhuma possibilidade de fazer qualquer movimento agora, porque vai ser rechaçado pela PGR. Mas quando Aras deixar, a situação muda. E é muito possível que Delgatti, Torres, todos eles comecem a negociar depois que o novo PGR assumir um PGR escolhido por Lula e referendado pelo STF. A situação do Bolsonaro vai complicar ainda mais e nós vamos comentar tudo aqui no canal, por isso que você tem que se inscrever.